Deus. Agora vamos nos preparar, né? Abrir nossos ouvidos espirituais, né? Para ouvirmos aqui a palavra vinda direto do trono de Deus, né? Amém? Então fiquem atentos que Deus quer falar esta noite, amém? Vou chamar aqui a nossa querida pastora Elô, que vai trazer o recadinho de papai hoje. Amém? Chama aqui pastora Maria, pela pastora Elô. Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Levanta sua mão aqui em direção à vida da pastora. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, nesse momento, Senhor, nós entregamos aqui, Senhor, a vida da pastora Heloísa em tuas mãos, Senhor. Nós sabemos, Pai, que ela aqui se coloca como vaso, Senhor, para ser usado pelo Senhor. Então, papai, pode usar, Senhor. Usa, Senhor, a vida dela para trazer a mensagem, para tocar em nossos corações, que nós possamos estar agora atentos, que o nosso coração esteja receptivo para receber a Tua palavra, Senhor. E eu peço que o Senhor venha com proteção, Senhor, sobre a vida dela, a casa dela, os filhos, a família, tudo aquilo que leva o nome da pastora Heloísa, Senhor. Nós entregamos ao Senhor nesse momento. Guarda, Senhor, guarda agora ela neste altar, Pai. Em nome de Jesus, nós agradecemos pela disposição dela, Pai, de ser esta serva fiel do Senhor. Muito obrigado, Senhor. Amém. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor também. Força. Amém, queridos? Amém. Pode sentar. Antes de sair, eu ainda brinquei com o Rui. Olha, nós somos casados e somos uma só carne. Então, se por acaso eu cansar, ou a minha voz falhar, tu já sabe que tu tem que assumir. Não é assim? Amém? Tem pessoas que conseguem, né? A tecnologia, eu ainda continuo na folhinha. Amém? Queridos, hoje nós vamos falar sobre humildade e soberba. São duas coisas totalmente diferentes, né? Mas a diferença, o exemplo que eu trago hoje, e a diferença é Saul e Davi. Saul e Davi, eles foram os dois primeiros reis de Israel. Né? Quem assistiu aí a série Reis, ali dá para entender muita coisa, né? E Saul foi o primeiro rei e Davi foi o segundo, né? Substituiu Saul. Né? E qual é a diferença de Saul para Davi? A diferença estava no coração. Davi tinha um coração ensinável. Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Diferente do coração de Saul, né? Saul já era soberbo. Tinha um coração duro, né? Ele andava segundo a vontade dele, não segundo a vontade de Deus. Eu vou pedir o pastor Rui, pega outro óculos para mim aí, porque esse aqui tá difícil. Quando eu coloco o óculos, eu enxergo as letras, mas não enxergo o povo. Fica tudo... E eu gosto de enxergar, né? Para ver se estão percebendo. Obrigada, meu amor. Ufa, melhorou. Oh, Deus, tu és bom. Então, Davi, ele tinha um coração humilde. E Davi valorizou mais o ser do que o ter. Diferente de Saul. Saul, ele valorizou o ter e não o ser. Então, ele valorizou a coroa, ele valorizou, né, os bens materiais, ele valorizou a sua reputação, quem ele era. Então, era isso que ele valorizava, né?
Mas qual é o mais importante? É o ter ou é o ser? E qual é a diferença de Saul e Davi? Davi nos ensina sobre um coração que agrada a Deus. E a Bíblia revela desses primeiros reis de Israel que nós vamos lá em 1 Samuel 10, 23. Aqui em 1 Samuel 10, 23, nos diz assim: então eles correram e trouxeram Saul, e ele era o mais alto de todos, aparecendo dos ombros para cima no meio do povo. Samuel disse ao povo: aqui está o homem que o Senhor Deus escolheu. Não há ninguém igual a ele entre nós. E todo o povo gritou: viva o rei. Se a gente for no 22, aqui no 22 está escrito: então Samuel mandou que as famílias da tribo de Benjamim avançassem, e a família de Matri foi indicada. Aí os homens da família de Matri avançaram, e Saul, filho de Quis, foi indicado. Eles o procuraram, porém não puderam achá-lo. Então perguntaram a Deus o Senhor: ainda há mais alguém? E ele está escondido no meio da bagagem, respondeu o Senhor. O que aconteceu aqui com Saul? Ele teve medo. Saul, ele era, uma das características dele, né? Era ser medroso. Então, apesar de toda a sua beleza, né? Apesar de ele ser um homem alto, eu acredito que ele fosse mais alto que o Juca. Talvez tivesse a beleza do Juca também, não é, Yara? Mas apesar de todos esses atributos, ele era medroso. E aí você me pergunta: mas por que ele era medroso? Eu também sinto medo, eu sinto. Você sente? Sim. Mas a diferença entre ser medroso e ter medo é diferente. Porque você tem medo de uma situação, né? E a gente vê que Saul, ele vivia amedrontado. Se nós lermos toda a história de Saul, né? É por quê? Porque ele não exercia a fé. Ele não obedecia a Deus. E eu acredito que aquele que tem fé obedece a Deus. Se eu não obedeço é porque eu não creio. Não é? Então ele não cria, então ele não obedecia. Saul, ele tinha posição, ele tinha nome aqui na terra, mas tinha sido rejeitado por Deus. Então, Saul, apesar de ter a posição, né, ele foi rejeitado por Deus. Deus o rejeitou, por quê? Pela sua desobediência. Saul tinha o trono, mas não tinha o Espírito de Deus. E a prova disso, queridos, é que um dia Saul estava preso numa guerra e ele com medo, olha aqui, com medo de novo. Ele com medo de perder o trono, ele procurou quem? Uma adivinha. Então, você consegue se imaginar, você está aqui na igreja, está louvando a Deus, entregando sua vida a Deus, não é Deus na minha vida, fazendo a vontade de Deus, daqui a pouco vem os problemas e as dificuldades. E agora, pastor, o que eu faço? Oh Deus, o que eu faço? E aí, o que aconteceu com Saul? Foi procurar uma adivinha. Então, o que Saul nos diz com essa atitude que ele teve? Porque toda atitude
ele nos mostra alguma coisa. E toda atitude tem suas consequências, seja ela boa ou ruim, não é? E com essa atitude, Saul estava dando recado para o povo. Não só para o povo, mas para Deus, né? Dando o recado. Eu estou disposto, era o recado dele, eu estou disposto a abrir mão da presença de Deus, mas não estou disposto a abrir mão do meu trono. Quantas vezes nós agimos como Saul? Quantas vezes nós deixamos de crer em Deus, de colocar os nossos problemas, as nossas dificuldades, a nossa vida diante de Deus, para que Deus nos dê, que o Espírito Santo de Deus nos clareie a nossa mente, para que o Espírito Santo de Deus nos dê as palavras certas, que o Espírito Santo de Deus nos mostre o caminho. Ah, pastor, então tudo que é atitude agora que eu vou tomar, que é decisão, eu tenho que consultar o Espírito Santo. Mas isso é ser dependente de Deus. Dependência de Deus é dependência de Deus em tudo. Uma criança, ela não depende do pai e da mãe em tudo. E é como criança, a palavra de Deus nos diz que o reino de nós temos que ser como crianças no reino de Deus. Então, como criança, eu tenho que ser dependente totalmente de Deus. Amém? Então, Saul, ele tinha o trono, mas ele não tinha o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus se afastou dele, saiu dele. E eu vejo que, assim como Saul, quando nós nos distanciamos de Deus, quando nós deixamos de crer, quando nós... Não, eu vou tomar a decisão por mim mesmo. Não, eu vou... A gente já estava conversando esses dias, vou dar uma ajudinha para Deus. Eita, essa ajudinha para Deus aí atrasa a nossa vida um monte. Atrasa as nossas decisões, sabe? Aquilo que nós temos que fazer quando nós resolvemos ajudar a Deus. Nós temos que crer, queridos. Nós temos que entregar para Deus e crer que Deus vai fazer o melhor. Se Deus não fez ainda, porque não é o tempo. Ele está nos tratando. Ele está mostrando, pastor Elô, tu tem que ser mais dependente de mim. Pastor Elô, tu tem que estar na minha dependência. Eu passei acho que 20 dias, queridos, com meus pés inchados, minhas pernas inchadas. A semana passada eu vim para o culto aqui me arrastando, mas é o quê? O tornozelo doía, aí as mãos eu não conseguia nem fazer isso. Ainda está um pouco rígido ainda. Mas, eu digo, não, eu vou. E doía, e sem ânimo de fazer nada, Eu disse, meu Deus do céu, me dá ânimo. Aí eu sentava no sofá, puxava do Senhor, Espírito Santo, Deus me dá ânimo, me dá fé, me dá coragem. Eu preciso levantar, eu preciso fazer, cuidar da minha casa, eu preciso cuidar do meu marido, do meu filho. Eu preciso fazer o almoço. Eu preciso colocar a roupa na máquina, estava difícil. Eu comecei a orar. Digo, Deus, por que isso? Para que isso? Mas a gente pergunta por quê, né? Mas não é por quê, né? É para quê? Deus está nos tratando. Eu preciso aprender alguma coisa. Eu preciso valorizar o meu irmão. Porque a gente é rapidinho, né? Nós somos rápidos em dizer, eu moro bem na igreja. O que será que está acontecendo? Eu vi o fulano, estava assim, eu vi a fulana, estava assim. Então, nós somos rápidos em apontar o dedo, queridos. E julgar. E nós somos tardios, muitas vezes, para abençoar. Para chegar junto e perguntar. Está acontecendo alguma coisa com você? Você está precisando de alguma coisa? Eu posso orar por você? Eu posso fazer uma visita para você? Eu senti falta de você no culto. Saiba que você é importante. Você é importante para mim, você é importante para a igreja, você é importante para Deus.
Saul, ele não se colocou assim. Não tem problema não. Posso usar o cocó? Então Saul, queridos, ele não se colocou em momento nenhum. Eu vejo, lendo toda a história, né, a passagem de Saul, com aquele medo todo que ele se escondeu quando ele foi escolhido. Você imagina alguém, o pastor, levantar e dizer, você foi escolhida por Deus para fazer essa missão. Aí você corre, se esconde na banheira. Ah, não, gente, eu não quero, eu não posso, eu não devo. Foi assim que Saul fez. Ele se escondeu com medo. E nós não podemos nos esconder. É verdade. Deus chamou, nós temos que dizer, Ele é aqui. Aleluia. esse povo está afiado, né, pastor? Ai, ai. Então, a atitude sempre nos mostra alguma coisa, né? E essa atitude de Saul estava nos mostrando isso, né? Ele estava mostrando que ele não estava disposto a abrir mão daquilo que ele tinha. Ele não estava disposto a abrir mão do seu trono para servir a Deus, para estar com Deus, né? Para obedecer a Deus. Porque Saul, ele era imaturo, ele era medroso, ele era ansioso, ele era arrogante e sem humildade. Então, quando a gente se depara com esse tipo, eu já digo esse tipo de gente, é muito complicado. Você imagina um povo sendo liderado por um rei assim. Imagina você tá aqui, nós como igreja, um pastor nos liderando com esse perfil assim. Complicado, não é? Eu acredito que todo mundo sairia de fininho assim, ó. Já foi. Não é? E Marcos 4, 37 e 38 nos mostra que Jesus dormia. Jesus estava descansando durante uma tempestade. Então a gente vê, Jesus estava dormindo. Então Jesus não estava ansioso. Ele estava tranquilo. Estava toda a tempestade, os discípulos tirando água do barco, e aquela confusão e o Senhor dormindo. Não era isso que acontecia com Saul. Então, quando a tempestade tiver na nossa vida, nós tivermos que pegar o balde com água e tirar a água do nosso barco, queridos, nós temos que confiar no Senhor, nós temos que descansar, assim como Jesus fez. Não ficar ansioso. E Saul era um homem ansioso, diferente de Davi. E a ansiedade, ela não nos permite descansar. A ansiedade não deixa nós raciocinar, sabe? Usar o nosso raciocínio. A ansiedade, ela nos machuca, ela traz medo. O medo e a incredulidade sempre andam juntos. Então, sente medo aquele que não crê. Ah, mas eu sinto, eu também sinto. Mas eu não permaneço. O povo de Deus sente medo? Sente. O pastor sente medo? Com certeza. Mas ele não permanece no medo. Porque ele sabe que ele tem um Deus que luta por ele. Aleluia. Ele sabe que o Espírito Santo de Deus está com ele guiando. Quantas vezes nessa construção o pastor não ficou com medo das coisas? Com certeza, amados. A gente mudou, foi para aquela casa. Eu disse, meu Deus, e agora? Aí o dia que eu estava lá meio chorosa, eu falei, o que foi? Eu estava com medo. Eu disse, já está dentro de casa. Aí eu não sei. É tanta coisa para arrumar, é tanta coisa para fazer. E você sente medo. Então é normal do ser humano sentir medo. Nós não podemos permanecer nesse medo. Então quando o medo te apanhar, você, ai, como eu fiz, eu estou com medo, ficar apreensivo, clama pelo Senhor. Aleluia. Senhor,
é para mim, eu estou com medo, mas eu sei que tu vai comigo. Eu faz muito tempo que eu não venho aqui na frente ministrar. Eu disse, gente, eu nem sei se você vai ministrar. Falar? Eu falei, lógico, tu sabe. Mas a gente fica apreensiva, né? Ai, meu Deus, tá todo mundo lá me olhando. E eu lá na frente, ai, meu Deus, ai, Espírito Santo de Deus, por favor, de mim eu não tenho nada. Mas é tu e mim. O que tu quer que eu fale, Senhor? Glória a Deus. É uma apreensão, não é um medo, é ficar apreensivo, né? Naquilo que você vai fazer. A gente tem que clamar pelo Espírito Santo de Deus. A gente tem que clamar por Jesus, a gente tem que colocar diante de Deus. Amém. E isso não é só para os adultos não, viu, crianças? Para vocês também. Estiver lá na escola e tem prova, tá apreensivo? Você estudou? Aí coloca diante de Deus. Agora, se você não estudou também, não adianta pedir para Deus abrir a mente, porque Deus não vai fazer aquilo que você tem que fazer. Né? A nossa parte a gente tem que fazer. Deus faz a parte dele. Amém? Davi, querido, ele é diferente. É diferente de Saul. Um dia, o profeta Natan chegou a Davi e disse, você pecou. Quem aqui conhece a história de Davi e Saul? Eu aconselho vocês a lerem primeiro o livro de Samuel e o segundo livro de Samuel. Tarefa para casa. Tarefa para casa. Vamos ver, gente. Bota esses meninos tudo para ler. Primeiro Samuel e segundo Samuel. Vamos ver os Davis que vão sair daqui. Não é? Davi, então um dia o profeta Natan chegou a Davi e disse, você pecou. Porque ele pecou com Betseba, né? Ele teve relações com Betseba. E por causa do seu pecado, você vai perder o trono, o seu filho vai morrer e a sua paz será arrancada de você. Você imagina você receber um recado desse? Meu Deus. Ó. E agora? Não é? O medo, querida, ele pode ser vencido. E a ansiedade, ela pode ser superada. A consciência de quem é Jesus em nossas vidas vai nos ajudar a vencer o medo. E não entrarmos em ansiedade. Porque a ansiedade é o resultado do medo. Nós temos medo e aí nós ficamos ansiosos. Mas Davi, o que Davi fez? Para Davi a presença de Deus era a prioridade. Por isso que ele era diferente de Saul. Saul, para ele, a presença de Deus não fazia diferença. Não era prioridade. A prioridade dele era o trono, era o reino. Para Davi, não. Davi, a prioridade dele era a presença de Deus na vida dele. E ele sabia que ele precisava ser dependente de Deus. Que ele precisava ter a presença de Deus. Porque sem Deus ele não conseguiria prosseguir, né? Não conseguiria andar. E ele tinha um coração humilde para reconhecer que ele não era nada, que ele não era ninguém, que era Deus na vida dele, né? Ele conhecia Deus. E esse conhecimento, intimidade, lhe permitia vencer o medo, vencer a dúvida e colocar a fé dele em ação. Você imagina, Davi era um pastorzinho de ovelhas, né? E aí lá chegava leão e ele matava os leões. Você se imagina matar um leão? O povo aí diz que a gente mata um leão por dia, né? Mas o leão ao vivo é diferente, não é? Imagina um menino cuidando das ovelhas e tendo que matar o leão. É complicado, né, Zezinho? Às vezes para matar uma galinha, né, a gente tem que correr atrás dessa galinha, né, Zezinho? Então imagina ele lá, correndo. Mas por que ele fazia isso? Por que ele matava? Porque ele tinha força, ele tinha fé, e essa força vinha de Deus. Então ele aprendeu, eu vejo que Davi, ele aprendeu sozinho, ali cuidando das ovelhas. Então, enquanto ele estava só, ele estava o quê? Buscando a presença do Senhor.
Ele estava se colocando na dependência de Deus o tempo todo. Então as coisas aconteciam com ele porque ele era dependente de Deus. Por que ele matou Golias? Ele não foi na força dele. Quando ele diz: quem é esse incircunciso que afronta o Deus de Israel? E ele foi em nome de Deus. Por isso que ele matou Golias. Porque aquela pedra que ele jogou, poderia ir para pegar no ombro, pegar na perna, no pé, na barriga. Mas foi a direção de Deus. Vai, Davi. E quando ele jogou aquela pedra, a pedra vai justamente na testa daquele gigante. E ali começou, eu vejo que ali começou o ministério de Davi, né? Porque ali Deus já foi com ele, Deus estava com ele, ele estava na dependência de Deus. Ele não foi no nome dele, ele foi no nome de Deus. Então, quando eu e você, querido, nos levantamos e vamos fazer a obra de Deus, nós não vamos o nosso nome. Não é no nome do pastor Valério, da pastora Maria, do pastor Rui, do pastor Elô. Não é no seu nome. É em nome de Deus, é em nome de Jesus. Aleluia. Você vai orar por alguém, você vai orar e vai colocar essa pessoa diante de Deus e você vai determinar aquela doença seja curada em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Então não é você, não é eu que curamos. Aleluia, Jesus. Nós somos apenas, como a pastora Maria falou aqui, um vaso nas mãos de Deus. Amém. O que é um vaso? Um instrumento nas mãos de Deus. E é assim que nós temos que nos comportar e nos colocar o tempo todo como instrumentos nas mãos de Deus. Então, Davi, ele precisava ser dependente de Deus. Ele estava sempre na presença de Deus. Você acha que Davi não sentiu medo? Quantas vezes ele deve ter sentido medo, né? Lá naqueles curral, cuidando das ovelhas, quantas vezes ele deve ter sentido medo? Assim como nós sentimos, né? Davi, ele não tinha estatura, mas ele era grande em humildade. Davi era o menor. Lá em 1 Samuel 17:14, diz que Davi era o menor da sua casa. E os 3 maiores, que são os 3 mais velhos, seguiram a Saul para a guerra. Que foi a guerra onde os gigantes, né, afrontaram Davi. Então ele era o menor da casa dele. Quando Davi recebeu a palavra do profeta Natã, o que ele fez? Ele tirou a coroa da sua cabeça, ele arrancou as suas vestes reais e se prostrou e fez a oração do Salmo 51. Abra sua Bíblia aí no Salmo 51, por favor. Aqui ele diz: por causa do teu temor, teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de toda a minha maldade e lava-me do meu pecado. Aliás, e lava-me do meu pecado, pois eu conheço bem os meus erros, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas, e está certo quando me condenas. De fato tenho sido mau, desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade. E ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Não olhes para os meus pecados e apaga toda a minha maldade. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade
nova e firme. Levante sua mão e diga comigo. Ó Deus, cria em mim um coração puro, e dá-me uma vontade nova e firme. Amém. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Então ensinarei os desobedientes as tuas leis, e eles voltarão a ti. Ó Deus, meu Salvador, livra-me da morte, e com alegria eu anunciarei a tua salvação. Ó Senhor, põe as palavras certas na minha boca, e eu te louvarei. Tu não queres que eu te ofereça sacrifícios, e tu não gostas de animais, que animais sejam queimados como oferta a ti. Ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde. Tu não me rejeitarás um coração humilde e arrependido. Ó Deus, com a tua bondade, ajuda Jerusalém e constrói de novo as suas muralhas. Então terás prazer em receber os sacrifícios certos, e os animais que são totalmente queimados, e touros novos serão oferecidos no teu altar. Então essa foi a oração que ele fez, oração de arrependimento. Ele se colocou humildemente diante de Deus e pediu perdão dos seus pecados, né, daquilo que ele tinha feito. Então, queridos, que a gente possa, diante do Senhor, tanto eu quanto você, né, que nós possamos colocar a nossa vida todos os dias diante do Senhor, assim como ele fez, né? Deus, o meu pecado está diante de ti. Ele colocou o pecado dele diante de Deus, né? Pune o meu pecado, e se preciso for, me tira o trono. Leva o meu filho, arranca a minha paz, só não retire de mim o teu espírito. Foi isso que ele quis dizer para Deus, né? Que Deus não retirasse dele o seu espírito. Então que a gente possa, queridos, perder amigos, mas não perder a presença de Deus. Que a gente possa perder dinheiro, mas não perder a presença de Deus em nossas vidas. Que a gente perca posições na sociedade, no trabalho, mas que a gente não perca a presença de Deus em nossas vidas. Quem perde dinheiro, perde pouco. Quem perde amigo, perde pouco. Mas quem perde a presença de Deus, perde tudo. Você consegue se imaginar hoje sem a presença de Deus? Nós sem a presença de Deus não somos nada. É verdade. E é muito cruel isso assim, quando a gente ouve ou tem notícia de alguém que estava ali com Deus, né, andando com Deus, daqui a pouco essa pessoa pega um rumo diferente e vai para o mundão. Dói muito, sabe, nada? Dói muito, nada. Principalmente quando as pessoas que você conhece, né, que você... Aí eu fico pensando, meu Deus, essa pessoa tem consciência, mas não é a pessoa. A gente sabe, né, que a gente muitas vezes deixamos brechas na nossa vida, né? Pecamos, não pedimos perdão, não oramos, não colocamos a nossa vida diante de Deus. E aí o inimigo vem lá, né, e sussurra, e lança uma desconfiança, lança isso, lança aquilo. Aí você, não. E daqui a pouco o povo está no mundão. Daqui a pouco nós podemos estar lá, né? Está amarrado em nome de Jesus, dá razão. Mas se a gente não vigiar, então a gente tem que vigiar, mas vigiar os nossos pensamentos, vigiar as nossas atitudes. Dentro da nossa família, da nossa casa, com nossos amigos, dentro da igreja, com o irmão, com o pastor. Nós temos que vigiar o tempo inteiro. Por que nós temos que vigiar? Porque nós somos humanos. E muitas vezes na nossa humanidade, a gente não consegue ouvir a voz do Espírito. Dizendo, ó, não, peraí, ó, cuidado, fecha a boca. Não maldiz, não fala mal do seu irmão. E muitas vezes a gente, ufa,
algo em nós, que assim que nos maltrata e que a gente tem que estar vigiando o tempo inteiro, é a nossa língua. Que é tão gostoso falar mal do outro, não é? Então nós temos que a fofoca, sabe? Começa uma coisinha aqui e daqui a pouco aquilo se espalha de uma maneira, porque a fofoca é que, a minha mãe sempre dizia, a fofoca é que nem pena. Pega ela dizia, pega um travesseiro de ganso, de pena de ganso, né? Não do ganso, né? A pena do ganso. Abre e joga para você ver se você consegue, principalmente no dia de vento, você consegue pegar a pena de volta. A palavra lançada você não pega de volta, né? Você não pega. E quando nós falamos mal do nosso irmão, quando nós fofocamos de alguém, a gente lança a palavra e a gente não consegue pegar. A gente está fazendo mal para o nosso irmão. Primeiro para o irmão e depois para mim mesmo. Porque eu não vigiei. Não é? E aí vem a condenação, eu mesmo me condeno, né? Aí fica lá depois na sua mente. Eu falei isso, eu disse aquilo. Eu não sei o que é de outro, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu não vigiei. Nós temos que vigiar. A palavra de Deus diz vigiai e orai. Né? Então nós temos que vigiar e orar e colocar diante de Deus. Quando você for abrir a boca para falar de alguém, eu faço isso. Tinha uma moça que me ajudava lá em casa, um dia ela, o que foi? Não, nada não. Então, Senhor, obrigada, Espírito Santo. Quem somos nós, queridos, para julgar o outro? Não é? Quem somos nós para apontar o dedo para o outro? Então a gente tem que ser vigilante, nós temos que vigiar. Então vamos nos encorajar a enfrentar os nossos gigantes. Eu não sei qual é o seu gigante, mas eu sei qual é o meu. Então vamos nos encorajar e vamos buscar em Cristo, em oração, com humildade, colocar a nossa vida diante de Deus. Vamos ser a cada dia dependentes de Deus. Vamos nos colocar na dependência do Senhor a cada dia. Quando você acordar pela manhã, já coloca a sua vida nas mãos de Deus. Diz, Senhor, toma minha mente, toma meu coração. Se você gosta de falar mal do irmão, já coloca a sua língua também nas mãos de Deus. A minha mãe diz assim, que mulher é fofoqueira, né? Adora falar no homem. Homem não é tanto. Mas quando o homem se levanta para falar de alguém, dá licença. Dá licença quando aparece o homem. É para ser fofoqueiro, ele leva 10 mulheres junto. Ô mãe, que horror isso. Ela, não, mas é assim mesmo. Não, isso não tem aqui não, né? Então vamos nos colocar diante de Deus, vamos colocar nossas batalhas, as nossas lutas. Já foi vencida na cruz. Nós temos que tomar atitude só. De abrir a boca e colocar diante de Deus. Senhor, a minha batalha é essa. Pastora, mas Deus está vendo. Jesus sabe, Deus está vendo, o Espírito Santo de Deus está vendo. Mas Ele precisa que você fale. Nós precisamos falar. Nós precisamos declarar a palavra. Enquanto eu estava lá, na cama com dor, sabe, levantar da cama para o sofá, o que eu estava fazendo? Eu disse, não, eu estou aceitando isso, eu não aceito. Eu não aceito dor no meu corpo. Eu não aceito doença nas minhas articulações. E eu comecei a colocar diante de Deus. Eu digo para vocês que ontem eu não senti uma dor. Hoje eu comecei com a dorzinha no ombro, mas foi porque eu fiz algumas malandragens lá em casa. Então, amados, nós temos que nos colocar na dependência do Senhor. Está doente, está com dor de cabeça, cancela em nome de Jesus. Está com dor no pé, cancela, bota a mão, cancela em nome de Jesus. Eu estou assim, eu estou desanimada, Senhor, leva a minha mente cativamente, leva o meu emocional, porque às vezes é nosso emocional por isso que está abalado.
Porque nós vivemos hoje dias de tribulação, e corre aqui, corre lá, e corre para cá, e corre para lá. Às vezes longe da família, né? A grande maioria aqui longe da família, né? Assim como eu. Eu não tenho irmão aqui, eu não tenho pai, não tenho mãe, não tenho ninguém, sobrinho, nada. Eu, meu marido e minha filha, né? E às vezes é emocional. Em um ano eu perdi 2 irmãos. O mais novo que eu e depois o mais bebezinho da casa. O bebê com 18. Então, isso abala a gente, nosso emocional. A gente acha que não. Não, eu sou forte. Sou forte não. Forte é que está em mim. Mas eu não sou. Então, por isso nós temos que nos colocar na dependência do Senhor todos os dias. As nossas batalhas, nos levantar com coragem. Eu levantei daquele sofá, acho não, Senhor. Aumenta a minha fé, Deus. Eu creio que Tu és Deus na minha vida. Então, acrescenta a minha fé. Como é que eu vou fazer as coisas? Como é que eu vou cuidar de uma criança especial se eu estou me arrastando, Deus? Tu sabe a minha condição. E quando eu falo com Deus, eu falo. E eu cobro. Isso, pastor. Não, Ele me prometeu vida e abundância. O Senhor me prometeu vida e abundância. E saúde é abundância na nossa vida. Aleluia. Saúde no nosso corpo, na nossa mente, no nosso emocional, no nosso espiritual. Nós temos que viver como Davi viveu, na dependência de Deus o tempo todo. Com o coração humilde, em humildade, sabendo que você não é nada. Assim como eu também não sou. Não somos nada sem a presença de Deus. Quem você era que estava no mundo lá? Hã? Quem você era, pastor? Eu não era nada. Eu era medrosa, tímida, que mal falava. Detestava chegar na minha casa. Não, fulano. E tem coisas na nossa vida, mas que às vezes insiste em voltar. Por isso que nós temos que vigiar. A palavra de Deus diz, vigiai. Pensa que às vezes esse negócio de receber gente de casa, pensa que às vezes a pastora Dona fala, é ruim, por favor. Não, Deus, a velha Elô não. Mas acontece. Acontece, por isso que nós temos que vigiar e orar. Então vamos entregar para Deus as nossas batalhas, vamos estar firmes na presença do Senhor. Vacilar é normal, nós somos humanos, não é? Mas nós temos que puxar e voltar para trás. Senhor, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Deus. Não podemos permanecer. Amém? Amém. Então vamos levantar, vamos orar. Entregar nosso coração a Deus, a nossa confiança a Deus. Coloque a mão no seu coração. Eu não sei qual é a sua batalha que você está enfrentando, o que você tem para enfrentar, o que você precisa, mas coloque diante de Deus. Coloque diante de Deus nesse momento. Eu não sei se é a sua saúde, se é uma batalha, se é alguma coisa na justiça, se é alguma coisa na sua família, mas todos nós temos algo a enfrentar, né? Então coloque diante do Senhor. Vamos orar. Meu Deus e Pai, nesse momento, Senhor, nós levantamos, Deus, a nossa voz até a Ti, Senhor, e cremos que os céus estão abertos sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu coloco aqui a vida de cada um dos meus irmãos, Senhor, em Tuas mãos. Ó Deus, assim como Davi, Senhor, com coração humilde, Deus, nós colocamos diante de Ti, Senhor. E eu coloco cada um diante de Ti, Deus. Eu não conheço as suas batalhas, eu não conheço os seus problemas, as suas dificuldades, mas Tu conheces, papai. Nesse momento, toma a vida, a mente de cada um deles, Senhor. E que se levantem com fé, com autoridade, Senhor. Ó Deus, posicionados diante de Ti, sabendo que eles têm um Deus que tudo pode, um Deus que tudo vê, um Deus, Senhor, que nos carrega, Senhor. Quando nós não podemos andar, Tu está conosco, Deus, em todos os momentos. E eu declaro sobre a vida dos meus irmãos, Senhor, o Teu senhorio, ó Deus,
a tua presença, Senhor, em todos os dias das suas vidas, Pai. Em nome de Jesus eu declaro aqui vencedores. Aleluia. Vencedores em Cristo Jesus. Porque tu já venceste na cruz do Calvário, Senhor, as nossas dificuldades. Tu já levaste ali as nossas doenças. Oh Deus, tu já levaste ali, Senhor, as nossas batalhas, Deus. Basta que nós nos posicionamos, Deus, diante de Ti, Senhor. E que cada um aqui possa se posicionar diante de Ti, Deus. E dizer, Senhor, eis-me aqui, estou aqui. Oh Deus, em nome de Jesus, toma a vida de cada um, Deus, em Tuas mãos. E nós Te glorificamos, Senhor, por tudo que Tu vais fazer na vida de cada um dos meus irmãos aqui, Senhor. Na vida desta igreja, Senhor. Nós podemos ver, Senhor, pelo mundo espiritual, Deus, essa igreja, Senhor, oh Deus, marchando diante de Ti, Senhor, oh Deus, marchando em vitória, Deus, em nome de Jesus, nós Te agradecemos e Te louvamos. Obrigada, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.